Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Vejo que o número cresce de pessoas conectadas. Então, nós vamos começar o nosso webinar com uma experiência e com duas pessoas muito especiais, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Meu nome é Marisa Éboli, sou professora e coordenadora de projetos da Faculdade FIA de Administração e Negócios, e o nosso webinar vai ser sobre a experiência do Hospital Israelita Albert Einstein. Nós temos aqui dois convidados super especiais, vou pela ordem alfabética, para depois não falarem que eu estou sendo machista, que ponho mulher em primeiro lugar, que hoje a gente já não pode mais fazer isso. Então, o critério é a ordem alfabética. Nós estamos com Felipe Spinelli de Carvalho, que é diretor superintendente de ensino da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Ele está desde 2011 nessa função. Eu combinei com eles que eu não vou ficar lendo currículo, na própria inscrição. Boa noite a todos, boa noite. Boa noite, Marisa. Boa noite, Felipe. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. A gente está sempre junto em várias ocasiões, né? E durante a pandemia também. De longa data, parceiros de longa data. É isso aí, um prazer. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Agradeço a disponibilidade, porque principalmente onde vocês atuam, as coisas estão ainda mais complicadas, né? A gente vai poder falar um pouquinho disso. Com certeza. E a nossa outra convidada é a Simone Cristina Azevedo Silva, que é diretora de Desenvolvimento e Ensino Corporativo, também na Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Também super parceira em vários projetos, na pesquisa de educação corporativa, que ao longo da minha apresentação eu vou comentar com vocês. Boa noite também, Simone. Boa noite, Marisa. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite, né? E é um prazer imenso estar aqui com vocês, como falou já, né, a professora Marisa, das nossas parcerias e também de uma passagem aí minha pela turma do MBA, turma 24 de Recursos Humanos. Então, um carinho muito especial aí pela FIA também, e todos da casa. Com certeza, assim como eu também tenho um carinho muito grande por vocês e pela instituição onde vocês trabalham, né? Que eu tenho o maior respeito e vocês sabem disso. Bom, então a nossa dinâmica, pessoal, vai ser assim. Eu faço uma apresentação inicial, nós dividimos os delicados, né? 15 minutos para cada um, e depois a gente abre para perguntas. Eu vou, na verdade, vamos aqui, abrir a minha apresentação, compartilhar minha apresentação com vocês. Então, essa é a ideia, né? Eles vão falar sobre a experiência nas práticas de ensino e treinamento digital do Albert Einstein nesse enfrentamento da pandemia. E lógico que esse plano emergencial e as novas práticas, vocês vão ver, também não é que envolve só o à distância, mas com certeza é uma instituição que já vem trabalhando isso muito bem. A minha fala, eu vou tratar rapidamente de alguns tópicos. Primeiro, esse choque, né, que foi a educação à distância na pandemia, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, e, ao mesmo tempo, resgatar um pouquinho dessa história do EAD, porque o EAD não é um assunto novo. O que surpreende ter pego todo mundo tão de surpresa, né? Falar do EAD e das tecnologias de informação e comunicação, porque, obviamente, como nós veremos, o EAD é muito antigo, mas não com as tecnologias que nós dispomos hoje, né? Aí eu falo da educação corporativa do EAD e
fecho com algumas reflexões, pontos para a gente discutir, e, na sequência, passo a palavra para o Felipe e para a Simone. Então, esse acho que foi o grande choque, o que surpreendeu a todos nessa pandemia no mundo inteiro. Todos educadores do mundo tiveram que buscar maneiras alternativas de ensinar, sendo privados do encontro presencial, o que tem sido fundamental, né, nesse nosso ofício de professor, de educador. Essa interação sempre foi presencial. E, então, foi algo muito surpreendente. E esse desafio ele foi colocado para todos os níveis. Lógico que com mais desafio e complexidade quando a gente fala nos níveis iniciais da educação formal, mas valeu para a graduação, para MBAs, para pós-graduação e também para o ensino corporativo. E essa pesquisa do Instituto Península chamou muito a minha atenção, né? Porque 83% dos professores, sejam da rede pública ou privada, nunca se consideravam preparados para ensinar online. E 90% informaram nunca ter tido uma experiência com educação à distância. Essa outra matéria também acenou para algumas perspectivas, né? Uma matéria também do jornal Estado de São Paulo, onde eles falam de algumas demandas que explodiram com a crise e que devem se manter em alta no longo prazo. E o ensino à distância é uma delas, né? Como eu comentei, se a gente vai olhar, e eu até pus aí no slide algumas referências, se alguém depois quiser essa apresentação, é só mandar um e-mail e eu mando para vocês. Tem aí as fontes que eu pesquisei, que é, inclusive, de uma doutora da Fiocruz, né? É um artigo dela publicado e que ela faz um resgate interessantíssimo da educação à distância no mundo. Então, por exemplo, ninguém imagina que EAD remonta ao século XVIII, né? E o marco inicial é 1728, quando foi anunciado um curso pela Gazeta de Boston que oferecia material para ensino e tutoria por correspondência. Lógico, a tecnologia da época era essa, né? Era um conjunto de técnicas que permitia fazer o ensino por correspondência. Em 1829, na Suécia, foi inaugurado esse instituto, Liber Hermond, que possibilitou a mais de 150 mil pessoas realizarem cursos por meio de EAD. Gente, vamos voltar para o século XIX e pensar que 150 mil pessoas fizeram curso por meio de EAD? Enfim, e aí o artigo vai discorrendo uma experiência atrás da outra ao redor do mundo. E no Brasil? No Brasil, na verdade, a gente começa no século XX, já temos as primeiras experiências em 1904, com o Jornal do Brasil, registrando um anúncio que oferecia profissionalização por correspondência para datilógrafos. Em 1923, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que também oferecia cursos de português, francês, civilcultura, radiotelegrafia, telefonia, e tinha início, assim, o EAD com uma outra tecnologia, que era o EAD feito pelo rádio. Em 1939, em São Paulo, surge o Instituto Monitor, né? Sendo o primeiro a oferecer sistematicamente cursos profissionalizantes por correspondência. Depois veio o Instituto Universal Brasileiro, que também passa a oferecer cursos profissionalizantes. E aí temos uma série de experiências, e as pessoas que viveram nessa época, inclusive, falam, olha, até por volta dos anos 70, praticamente todos que consertavam rádio no Brasil haviam aprendido em um desses cursos à distância, né?
Depois houve o programa Minerva, teve esse programa que o Ceará criou também, de curso de ensino médio pela televisão, e de todas as iniciativas, a mais abrangente, a de maior capilaridade, foi o telecurso da Rede Globo. Um outro marco importante no EAD no Brasil é a criação da Associação Brasileira de Educação à Distância, em 95, que até hoje congrega grande quantidade e qualidade de profissionais, pesquisadores e estudiosos sobre o tema, né? Em 86 foi criada a Secretaria de Educação à Distância pelo MEC, mas o que se comenta é que o Conselho Nacional de Educação nunca deu muito espaço para isso. Consequência, a secretaria foi extinta em 2011. Com as novas tecnologias, lógico que a gente tem hoje, além da web, da internet, de YouTube, a gente tem uma série de, né, todas as redes sociais, tudo isso permitindo realmente novas interações. E tem duas tecnologias que a gente associa, né, como sendo uma coisa absolutamente do momento e que elas têm origem de longa data, que é a realidade aumentada e realidade virtual. Então, alguns artigos acadêmicos também mostram que realidade virtual ela já existe há mais de um século e muito utilizada, as primeiras experiências, na área médica, aeroespacial e militar. Justamente áreas, né, onde o risco é muito grande. Então, a utilização de simuladores, por exemplo, na Força Aérea, remonta a um século atrás, a 1920. E também, né, como eu falei, no uso de pilotos, médicos, todas essas profissões de alta complexidade, esses simuladores têm um papel fundamental. Na educação corporativa, eu comecei a lidar com esse tema em 1999, no século passado também, né? E é interessante porque um dos princípios da educação corporativa, eu, quando comecei com esse tema, bebi na fonte da Jeanne Master, que foi a precursora desse tema nos Estados Unidos, e um dos princípios que a Jeanne Master fala, já no livro dela de 1997, é o do aprender a qualquer hora, em qualquer lugar, que não quer dizer que seja sinônimo só de educação à distância, mas, com certeza, a educação à distância tem um peso enorme, né? E tanto que, quando eu publiquei esse livro em 99, eu mencionava essas questões, tem uma entrevista da Jeanne Master, e logo em seguida, nos anos 2000, eu escrevi esse artigo que eu resgatei agora, só em tempos de quarentena, que a gente tem tempo de ficar fuçando em tudo, que eu resgatei esse artigo chamado Clico, Logo Existo, onde eu já enfatizava lá há 20 anos exatamente a importância do EAD. Eu tenho feito sistematicamente, né, trienalmente, essa pesquisa de educação corporativa. Já estamos na 4ª edição, provavelmente teremos a próxima em breve. E um dos resultados, quando nós falamos que o Einstein é parceiro de longa data, não é mentira, olha aí, tá? O Einstein como patrocinador da nossa pesquisa. E um dos resultados, a pesquisa é longa, tem 17 blocos temáticos, mas eu queria mostrar para vocês essa parte das tendências, né? As tendências relevantes mencionadas nessa última edição da pesquisa, que foi 2018, foram transformação digital e toda a adoção de tecnologias digitais, como realidade aumentada, virtual, inteligência artificial, aprendizagem colaborativa,
aprendizagem adaptativa, metodologias ativas, enfim. Todos esses temas que hoje estão aí, já eram lá apontados como tendências, né? Em relação ao EAD, das 92 empresas respondentes, 83% afirmaram já ter práticas de educação à distância. Ainda assim, dentre as que têm práticas de EAD, 52% dos programas são totalmente presenciais e 31% exclusivamente à distância e 17% que a gente chama do blended, né? O que indica que tem espaço ainda para aumentar a educação à distância. O interessante é que quando a gente fala que aumenta proporcionalmente, não quer dizer que os cursos presenciais sejam necessariamente eliminados, mas a tecnologia, o EAD, dá tantas possibilidades que proporcionalmente vai aumentando. E aí também teve uma matéria grande falando, no final do ano passado, né, como o ensino virtual cresceu nas universidades corporativas. E aí é impossível não lembrar desse meme que rodou aí nas redes sociais, né, agora na crise do novo coronavírus. Quem acelerou o processo de transformação digital da sua empresa? Se foi o CEO, se foi o CIO, diretor de inovação e todo mundo no novo coronavírus, né? E foi o que a gente viu também na educação. Então, o que eu queria, para finalizar a minha parte, falar, lógico que eu reconheço que não necessariamente é a mesma coisa, mas isso eu faço questão de dizer, ser à distância não significa ser um ensino de segunda classe. Assim como no presencial, ele tem que ser bem pensado, bem planejado e de qualidade, porque o presencial sem qualidade também não é bom, né? E não é uma questão de pegar o presencial ruim e colocar no EAD, é uma questão de planejamento. Então, lógico, as principais críticas, falta de calor humano, resistência dos professores e dos alunos, distância da realidade, tudo isso não deixa de ser verdadeiro, mas pode ser bem gerenciado com um bom planejamento, né? Eu tenho convicção de que o professor é fundamental, mesmo no EAD. Aliás, o EAD exige muito mais planejamento, né? Eu gosto sempre dessa imagem que o falecido ministro da Educação, Paulo Renato Souza, fez quando fez a abertura do meu curso de Educação Corporativa, que é 70% à distância desde 2008. E ele falou, o presencial é o professor e os alunos andando na rua, cada um no seu ritmo, porque o professor vai na véspera rever suas transparências e assim vai. O à distância não é andar na rua no seu ritmo, é andar no ritmo da esteira, que foi programado, né? Por quê? Porque exige muito mais disciplina e seguir o planejamento. Então, isso acaba sendo fundamental, porque requer muito mais integração. Se eu vou usar, por exemplo, presencial com a distância, o que é síncrono, o que não é assíncrono. Então, ele é muito menos espontâneo, ele é mais planejado, o que muitas vezes gera resistência. Por isso que eu sou a favorável do blended, que eu acho que enaltece o papel do professor. E o que eu também acho importante, que vocês vão ver, porque na experiência do Einstein isso é muito rico, lógico que parte das transformações passam por inovações tecnológicas, mas também há uma grande inovação no nosso sistema de educação, passa pela introdução de metodologias ativas, né? Sala de aula invertida, PBL, pré-aula, método da descoberta, enfim, tudo isso que coloca o aluno pensante antes do conceito. E a dúvida que fica é essa, por que se a gente tem um histórico de EAD no Brasil, tantos profissionais competentes,
por que que no ensino formal nós não evoluímos e adotamos, por exemplo, as práticas que já têm possibilidade de avançarem mais, mas que já estão consolidadas no ensino corporativo, né? A gente conhece muito e, na verdade, aplica pouco. Tem um conservadorismo das salas de aula nos ciclos acadêmicos. Acho que nisso também é legal o Felipe e a Simone falarem, porque o Einstein muda um pouco essa história. E a ironia toda é que essa mudança, né, que precipitou o embarque de quase todos no ensino à distância, é a mesma que, pela urgência, não permitiu que tudo fosse planejado e bem preparado, né? Então, é muito provável que essa crise, agora provocada pela pandemia, gere uma mudança significativa e positiva, que permita mesmo um aprimoramento no nosso sistema educacional. Porque o EAD, ele amplia, né, capilaridade, abrangência, o que num país de dimensões continentais como o Brasil é fundamental para levar a educação de qualidade para esse Brasil enorme, né? Então, essa pandemia, é o que a gente costuma dizer, ela revelou o que nós temos de pior, infelizmente, mas também revelou o que nós temos de melhor, né? E isso pode acelerar transformações que antes seriam inimagináveis. E dentre o que nós temos de melhor, com certeza, a experiência do ensino no Einstein está nessa categoria, né? Eu, até antes de passar a palavra para o Felipe, eles sabem muito bem que eles são referência em aprendizagem mediada por tecnologia, mas eu queria aqui render a minha homenagem a todos que atuam na área de saúde, porque nós temos no Brasil, sim, um sistema público que é muito frágil, mas profissionais na área de saúde de extrema qualidade, de extrema competência. E eu faço aqui a minha reverência e o meu agradecimento a todos vocês. Era isso, passo então a minha palavra agora para o Felipe. É o Felipe que começa? Oi, Marisa, obrigado. Muito obrigado aí pelas apresentações e em nome do Einstein aqui eu agradeço todas as referências e para a gente é um prazer estar aqui compartilhando nossa experiência, o que a gente tem feito e contando um pouquinho do que a gente acredita e a gente faz o que a gente acredita, né? E queria também muito elogiar você, professora Marisa, eu acho que você é para todos nós uma inspiração, de fato é impressionante a sua influência como uma pessoa nessa área de educação corporativa, é fato para todos nós, eu acho, e eu acho que é um orgulho para o Brasil ter uma professora, né, nos liderando nesse tema, nessa área, uma referência para todos nós. Eu estudo seus livros também, todo mundo aqui está sempre discutindo, a gente aplica conceitos e é um prazer também, eu acho que não deixa de ser conhecer o caso do Einstein, conhecer um pouquinho de uma herança sua numa instituição de saúde como o Einstein é. Tá? Então, eu agradeço a você e aqui eu acho que assistindo você, todo mundo deve concordar um pouquinho com o que eu estou falando. Né? Obrigada. Então, vamos lá. Eu antes até de adiantar na minha apresentação em si, que é do Einstein, né? Eu queria comentar um pouquinho, acho que a Marisa deu uma aula para a gente aqui, né? Sobre mais uma aula sobre educação. Eu também estou nesse grupo do século passado, né? Da educação. Eu trabalho com educação à distância desde 98 e tive uma grande experiência em empresa própria. Depois trabalhei com ensino à distância na Fundação Getúlio Vargas, no FGV Online, durante vários anos e pude experimentar. E eu acho que é interessante realmente o Covid. Eu acho que, assim, de novo, o Covid é uma coisa ruim, é uma questão horrível, né? Acho que a gente tem que sempre lamentar, principalmente todas as mortes que estão acontecendo. Mas no ensino à distância, em algumas áreas, ele vai ficar marcado realmente como um fato, né? Como uma coisa que causou uma mudança. E eu tenho dito uma frase em reuniões nossas, que eu repito aqui, que eu acho que em 2 meses o Covid realmente conseguiu quebrar mais barreiras do que o próprio ensino à distância em 20 anos. Eu acho que tem 20 anos, como a Marisa falou, o ensino à distância veio se preparando, ele estava fazendo e acontecendo, mas ele não conseguia quebrar algumas barreiras
e alguns pré-conceitos, ou seja, conceitos estabelecidos que as pessoas tinham sobre o ensino à distância e que o Covid forçou, logicamente, essa barreira e rompeu isso de uma forma desordenada, que a gente está todo mundo correndo atrás para ordenar, para consertar isso, mas essa quebra de barreira ela veio para ficar. Eu acho que em todos os próximos livros da professora Marisa vão ter ali um capítulo sobre o Covid e pré-Covid e pós-Covid para o ensino, né? Então eu acho que realmente ele quebrou muitas barreiras. Eu trabalho, como eu falei, lá no ensino, estava lembrando aqui, lá em 98, a gente mandava o ensino à distância, mandava um CD para a casa da pessoa. A internet você não contava com ela, porque ela talvez tivesse um chat, um fórum, alguma coisa assim, quando a internet funcionasse. Tudo que era vídeo, tudo mais, ele ia ver do CD, né? E hoje você consegue confiar em transmissão, isso que a gente está fazendo aqui, né? 4, 5 pessoas conectadas por Zoom simultaneamente, mais de 150 assistindo. Isso era inviável até pouquíssimo tempo atrás, né? Então a gente vê essa mudança de fato acontecendo, é uma mudança viva e que influencia muito a educação acontecendo na frente dos nossos olhos, né? Hoje em dia eu brinco que para mim, como alguém de educação também, eu entro num quarto, está minha filha tendo aula de balé, no outro está meu filho tendo aula de inglês, o outro de francês e a aula do colégio, e eu aqui tendo do meu quarto uma live, né? Então, para quem gosta de ensino à distância, uau, você olha assim e fala assim, uau, que momento, né? Que mudança, infelizmente por razões ruins, né? Bem, eu vou compartilhar minha apresentação aqui. Essa foi apenas uma pequena introdução. Vocês estão vendo minha tela? Então, só para localizar todo mundo, acho que tem gente de outros estados, talvez também, nem todo mundo conhece o Einstein e tal, mas muitas vezes pelo hospital, né? Pelo hospital privado. Então, só para fazer uma pequena introdução para localizar todo mundo, acho que é importante. Primeiro, o seguinte, hoje o Einstein ele é mais do que um hospital, ele tem 3 pilares, na verdade 4 pilares, onde a gente pode ver a assistência, que é sim toda a parte de atendimento, a gente chama de ensino e educação, a gente separa o ensino da educação em saúde, como se fosse uma educação da população em saúde, que é uma bandeira que a gente se apropria mais e mais dela. A pesquisa e inovação, para vocês terem uma ideia, ano passado o Einstein publicou mais de 700 papers em revistas com impacto acima de 1, então é uma publicação, uma área de pesquisa muito ativa, e toda a parte de responsabilidade social, que muitos não conhecem, eu vou falar um pouquinho disso aqui, ou seja, o Einstein tem uma atuação em SUS, em uma série de áreas públicas que muitas vezes a gente não conhece. E na história do Einstein, para os que conhecem, ou seja, é uma instituição fundada pela comunidade judaica e tem muito forte esses valores que são boas ações, saúde, educação e justiça social. Isso é muito presente na história do Einstein, uma instituição sem fins lucrativos, com esses valores muito presentes na sua história. Então, só para trazer também uma informação que é relevante, até vai ser importante realmente, principalmente quando a Simone falar, então a gente tem aqui o que a gente chama de sistema suplementar, que é a saúde privada, que é o hospital que a maioria de vocês conhece, quando aparece ali no jornal, né? Ou já visitaram o hospital nosso principal ali no Morumbi, mas além disso o Einstein tem hoje uma grande atuação pública com 2 hospitais públicos gerenciados pelo Einstein, tá? Então aqui a gente tem 240 leitos num hospital, 174 leitos no hospital e, por exemplo, o hospital que muitos têm ouvido falar, no Pacaembu, aquele dentro do estádio do Pacaembu, ele é gerido pelo Einstein. Então, toda essa operação, essa virada feita para enfrentar o Covid, a gente teve que atuar toda na parte de treinamento, capacitação, uma série de ações, e a Simone vai falar um pouquinho mais desse case. Mas aqui, só para vocês terem uma ideia, se a gente escolher alguns números aqui, por exemplo, em partos, o Einstein faz mais partos no lado público do que no privado, mais atendimentos de pronto atendimento do que no público, do que no privado. Então, há um grande volume de serviços públicos que a gente hoje trabalha, né? O Einstein sempre focou muito em excelência, em qualidade. Esse ano ficamos muito felizes porque fomos reconhecidos no principal ranking global, mundial, como o 38º hospital do mundo, em termos de qualidade. A gente ficou muito honrado com essa posição. Foi o único hospital da América Latina entre os primeiros 50. E aqui a gente conhece os hospitais, né, dos Estados Unidos e tudo mais. A gente se viu muito feliz aqui próximo desses hospitais.
E por último, para dar essa ambientação, a área de ensino, que também muitos não conhecem também a área de ensino. O Einstein hoje tem uma faculdade, aliás, hoje não, ele tem uma faculdade de enfermagem e uma escola técnica que fizeram 30 anos esse ano. Então, o ensino não é uma coisa nova no Einstein, mas mais recentemente essa estratégia de ensino como um pilar estratégico foi acentuada. Então, a faculdade de medicina, pós-graduação, ensino à distância, treinamentos de curta e média duração, treinamentos para o SUS, também a gente faz para a área pública muita coisa. Então, a gente hoje tem mais de 30 mil alunos que rodam pelo nosso sistema de ensino, fazendo treinamentos, cursos e aprendendo com a gente. Sem falar do ensino corporativo e da área de eventos, que ainda roda mais em torno de 10 mil participantes dos nossos eventos por ano. Então, essa aqui é uma breve introdução para entrar um pouquinho, então, aqui no assunto principal, né? Então, o Covid ele trouxe um senso de emergência para todo mundo, né? Mas para todos os negócios tentaram se reinventar. Logicamente, tem negócios que são muito mais afetados pelo Covid. E o ensino teve que fazer uma grande virada, né? Uma grande virada para o online. E eu acho que todos aí que têm filhos no colégio, né, fazem curso, todo mundo pode perceber uma diferença de timing, de velocidade nessa virada e de capacidade de fazer essa virada. Eu diria que essa velocidade dessa virada está muito fundamentada na experiência de ensino à distância que essa instituição já tinha. O quanto mais essa instituição, a Marisa citou, então o curso dela já era 70% à distância, então provavelmente foi uma migração natural, né? Já fazia. A gente já também atuava em ensino à distância fortemente há mais de 5 anos, então para a gente foi metodologias, tecnologias, tudo isso a gente já tinha dentro de casa, já tinha essa experiência. Então optamos por fazer uma migração primeiro, numa primeira semana híbrida, compramos câmeras, fizemos transmissão de todas as salas de aula. Em 8 dias, todo o ensino presencial do Einstein já estava rodando à distância. Então, mais de 6 mil alunos que possuem o ensino presencial, em uma semana já estavam rodando à distância os seus cursos. E aí, quando veio a quarentena, a gente já estava à distância. Então, isso foi muito importante para quem atua aí com treinamento e essas questões, conseguir fazer essa mudança num timing correto, numa hora correta, de uma forma gradual, preparando o professor, tendo as metodologias de ensino à distância, ou seja, não é somente transmissão, muitos de vocês trabalham com isso, sabem disso. Toda essa formatação para o online, as tecnologias, os investimentos, também você tem uma capacidade de mudar o rumo dessa equipe com muita velocidade. A gente conseguiu fazer isso com muita felicidade, os nossos alunos, graças a Deus, estão caminhando bem à distância, e eu estou falando aqui de faculdade de medicina, faculdade de enfermagem, pós-graduação, escola técnica, ensino médio técnico, então uma série de programas diferentes que foram preparados e rodados online. A gente botou aqui quase como uma piadinha, né, que a Harvard fez isso em 13 dias e parou suas aulas presenciais para fazer essa migração. Mas a gente respeita eles e também aprende muito com eles. Aqui eu trouxe também um slide que é um pouco do que a gente tem conversado lá hoje. Hoje a gente está conversando em 3 momentos diferentes, e isso guia a gente no ensino, tanto no ensino para fora quanto no nosso treinamento interno. E a gente vê 3 momentos. Um é esse que está acontecendo agora, né? A sala de aula parou, cessou completamente, ninguém pode viajar, ninguém pode, não tem voos, e foi 100% para o online. Então, algumas instituições conseguiram fazer isso muito bem, fizeram isso num timing bom e tudo mais. A gente acha que vem ainda 2 barreiras para a gente conquistar pela frente. Uma, eu botei um monte de interrogação aqui, tá? Porque não conseguimos dizer ao certo as datas, mas a gente vai entrar agora numa fase que ela é muito híbrida, né? Vai poder voltar a aula, mas estão falando que vai poder voltar 20% dos alunos em sala de aula. Poxa, como é que você dá uma aula para 20% dos alunos, né? Depois eu tenho que perguntar para a Marisa isso em off aqui para me explicar. Mas, ou seja, a gente vai ter que ser extremamente flexível nessa fase, porque vai mudar, vai aumentar, uma cidade vai ser diferente, outro estado vai ser diferente, então a gente tem que ter modelos flexíveis que comportem o presencial e o à distância. E a gente vai viver assim, a gente não vai ter muito jeito, até ter a tal da vacina. Então a curva pode descer, pode voltar, vai ter mas a gente pensar que a gente vai botar 40 pessoas numa sala, uma do ladinho da outra, ali, né, vai demorar um pouquinho para isso acontecer. Então a gente vai ter que se preparar um pouco para esse momento, e depois da vacina a gente com certeza volta aí
a um mundo mais parecido com o normal, né? O que eles chamam do novo normal, tem um monte de gente dando esses nomes. E o que eu acho que para ensino, a gente vai aí então viver anos de ouro no ensino. Eu acho que a gente vai ter aprendido um monte com essa fase onde todos mergulharam no online. Vai ser uma fase onde a gente vai aprender muita coisa nova. O Zoom, por exemplo, surgiu aí, né, de uma forma... vale mais que companhia aérea, né? Que coisa maluca, mas é uma coisa fantástica. Você consegue fazer trabalho em grupo, trabalho em equipe, e todo mundo fala de Zoom hoje, né? Da minha filha de 4 anos, ela fala do Zoom, né? Ela fala, pai, tem uma reunião por Zoom agora. E então todo mundo está nessa, e isso vai ser inovador para a área, vai trazer novos modelos, vai trazer uma série de coisas boas para a gente. Então eu vejo o ensino como, logicamente, a gente passando por essa fase difícil, mas depois como uma fase muito, muito positiva. Isso aqui era um slide que a gente sempre usou nas nossas aulas, né? Que a gente tinha lá o ensino tradicional, o mestre era o iluminado, né? Sabia tudo, aí depois veio uma fase a 2.0, que é mais ou menos aonde a gente está hoje. E, de fato, a gente não podia montar um curso. Alguns cursos inovadores, como o da própria Marisa, eram presenciais e à distância. Mas a grande maioria continuava ou presencial ou à distância, né? E agora sim, a gente vai poder começar a montar metodologias, formatos que colocam o aluno no centro, que permitem que o aluno fale assim, vai online, baixa um material... não é mais mistério para ninguém, né? O meu filho aqui baixa o negócio do Google Classroom, importa na sala de aula, ele fala uma coisa que nem eu entendo o que ele está fazendo, às vezes ele pede minha ajuda e eu demoro lá 30 minutos para entender o que ele está fazendo. Ele tem 7 anos, para ele é natural agora. Então, isso vai mudar todo esse cenário que a gente tem de educação. E aqui, o que eu acho? Então, coisas que a gente conversava, esse aqui também é um slide pré-Covid, onde a gente vinha conversando, só para guiar vocês aqui um pouquinho por esse slide, de 2 mundos separados. Esses mundos vinham separados. O mundo do ensino à distância, dos cursos à distância, do e-learning, ele vinha separado do presencial. E a gente até hoje, a gente faz às vezes uma disciplina presencial, uma disciplina online, né? A gente, de fato, não está integrando esses mundos. E a gente achava, assim, quem trabalhava mais com a educação, falava assim, não vai demorar 5 ou 10 anos para a gente, de fato, conseguir fazer isso. Então, todas as questões que a gente tinha de ensino à distância, que foram evoluindo, hoje você pode ter um curso com até 40% do online. Essa é a regra do presencial, né? Agora, hoje a gente ouve essa regra e fala assim, meu Deus, impossível, né? Vai mudar, tem que mudar. Já aqui no presencial, a gente foi botando mais dinâmicas ativas de ensino, metodologias de trabalho em equipe, que a gente sabe cada vez mais que isso funciona, as dinâmicas ativas. E o que a gente via é que isso alguma hora tinha que se juntar, né? Você poder trazer para o online toda essa riqueza do presencial, trabalho em equipe, discussão, e esse momento está chegando. Esse momento que a gente achava que ia acontecer daqui a 5 ou 10 anos, ele vai ser muito antecipado. E como a gente viu assim, um monte de preconceitos que a gente tinha de home office, por exemplo, a gente pensava, pô, não posso mandar o pessoal para casa, né? Não vai dar certo, ninguém vai trabalhar. Hoje a gente está olhando e fala assim, caramba, como não fazer isso, né? Como voltar a todo mundo dentro do escritório? Que coisa esquisita todo mundo dentro do escritório, né? Então isso vai permitir que a gente aí sim coloque o aluno no centro, monte cursos que são, como a Marisa falou, com tempos diferentes, que tem um presencial e tem um à distância, que eles estão híbridos no mesmo conteúdo, na mesma disciplina. Então eu acho que a gente vai ter momentos aí de grande evolução e grande crescimento na educação. Bem, essa era a minha fala, passo a palavra para a Simone e depois a gente tira as dúvidas e fico à disposição para a gente conversar um pouquinho. Obrigado. Obrigada a você, Felipe, a apresentação maravilhosa. Simone, está com você. Tá joia, muito obrigada. Engraçado ouvir vocês falando da relação inicial com a tecnologia, né? Enquanto eu vou compartilhando aqui a minha tela, e aí me fez lembrar do meu primeiro contato com a tecnologia, né? Com o computador na empresa, que, enfim, com 17 anos que eu comecei a trabalhar, e eu só tinha um curso de datilografia, né? E aí eu perguntei para a gestora, eu não sabia mexer, eu falei, o que eu não posso fazer? Ela falou, olha, Ctrl, Alt e asterisco. Eu falei, então o restante eu posso fazer. E aí essa foi o meu início, né, com a tecnologia. Bom, consegui abrir aqui, vocês conseguem ver minha apresentação? Ok, vou colocar no modo apresentação, vamos ver se ele segue aqui.
Bom, a minha ideia aqui é trazer um pouco para vocês, né, dessa prática, então, do que foi feito pelo Einstein, aí com foco no treinamento interno, e como a professora Marisa contextualizou no início, trazer um foco não só, né, do treinamento por à distância, né, digital, mas também o que foi feito para garantir aí as boas práticas dos nossos colaboradores. Vou trazer aqui uma visão rápida sobre o sistema Einstein e seus colaboradores. O Felipe já fez uma boa introdução aqui da nossa história do Einstein, né? E eu aproveito até o momento. Hoje o Einstein completa 65 anos, né, da sua história, enfim, de inserção aqui no Brasil, né? Para quem conhece aí a missão, foi uma retribuição da comunidade judaica, né, ao povo brasileiro, né, pela recepção aqui no Brasil. Então, 65 anos é nossa comemoração hoje. Vou falar do desenvolvimento e ensino corporativo e também do plano emergencial. E aqui trazendo um pouco, né, mais de evidência para vocês, assim, de uma forma visual, rápida, né, enfim, por conta do tempo, e aí complementar a discussão para o nosso novo normal, né, que a gente também está chamando aí da era pós-Covid. Bom, quando a gente fala do sistema Einstein, né, nós temos hoje uma capilaridade importante dos serviços, né, e isso já nos desafia a entrega, né, de capacitação. Nós estamos sediados, né, em São Paulo, então nós temos aqui profissionais em diferentes estados, né, do Brasil, né, e também aqui no interior de São Paulo, como vocês podem ver aí na nossa figura. Tá? Então, são tanto os funcionários como projetos em parceria com o Ministério Público da Saúde, que a gente aqui nomeia como projetos PROADES, que foi um pouco do que o Felipe já comentou com vocês. Aqui a gente traz o universo dos colaboradores Einstein. Então, nós temos aqui, né, acho que isso, embora, né, nós tenhamos aí participantes de diferentes segmentos, eu dei uma olhada, alguns nomes familiares. Eu acho que uma coisa comum que nós temos é assim, a diversidade dos grupos profissionais, né? Então, essa diversidade, ela exige, né, por soluções e estratégias de aprendizagem específicas. Então, é mais um desafio aí que nós temos que acompanhar. Quando nós falamos aqui do Einstein, temos em torno de 15.638 profissionais contratados nessa distribuição aqui que vocês podem visualizar. E aqui toda a demografia, enfim, do nosso grupo. Temos mais 2.500 profissionais que atuam por empresas terceiras, que dão suporte ao Einstein, mais de 9.000 médicos do nosso corpo clínico aberto, médicos, pessoas jurídicas, e também aqui o Hospital Campanha, como vocês devem ter acompanhado aí na nossa mídia. Então, todo esse público, ele usufrui da nossa estrutura de treinamento interno. Como é que a gente está organizado? Aqui tem um errinho de digitação, estou vendo agora. Então, usando aqui um pouco até da fala, é uma adaptação de uma apresentação aqui da professora Marisa, né? Nós estamos organizados também num modelo de educação corporativa, né? Que vem aqui atendendo todas as questões, né? O desenho de competências do Einstein, cultura, né? Que nós também temos isso disseminado e dentro das nossas competências, a experiência do colaborador, comunicação e o desenvolvimento. Então, falando aí um pouquinho da minha história, né? Eu atuo em recursos humanos e no ensino, então, com um duplo chapéu, em desenvolvimento, todo o foco de desenvolvimento de liderança, desenho de competências, experiência do colaborador, engajamento, né? Então, a gente tem aqui uma atuação e essa integração com a área do ensino do Einstein, né? Através do ensino corporativo. No ensino corporativo tem uma integração, uma estrutura bem consistente, né, de apoio e de sustentação das nossas práticas através do ensino digital, então, com a equipe da Sandro Iafuso, nós temos a área de metodologia, né, estratégia de aprendizagem, temos também um centro de simulação realística com a Joyce, e com isso a gente olha, né, esse infográfico com o entendimento de pessoas e aprendizagem, né, e aí a gente sai um pouco do modelo de estrutura. O que concilia bem ao conceito da educação corporativa, né, que a professora Marisa citou aí no decorrer da apresentação. A nossa organização, ela trabalha com, né, se planeja com um modelo de trilhas de aprendizagem, então,
composta por um conjunto de ações que suportam o desenvolvimento das competências essenciais. E o que é isso na prática, né? Então, são grandes eixos nos quais a gente organiza aqui os treinamentos, né, e as soluções, os objetos e conteúdos para os funcionários. Aquilo que eu preciso é compartilhar com todos os colaboradores, aquilo que eu preciso entregar para determinadas categorias profissionais. Então, tendo um exemplo mais prático aqui, para o enfermeiro, por exemplo, para o grupo profissional e setorial, então aqui o enfermeiro, mas o da UTI, então eu tenho uma especificidade. E aqui também algumas soluções que estão associadas a planos de desenvolvimento individual. Então aqui é um overview de como a gente vem se estruturando ao longo desses anos, tá? E também acompanhando aquele mesmo infográfico que o Felipe mostrou para o ensino, né, o externo, ele também é replicado, né, e incorporado ao modelo interno do treinamento e ensino corporativo, tá? Então, partindo de uma situação, né, de um modelo presencial, migrando para um EAD, para um blended, e também utilizando metodologias ativas, tá? Bom, vamos ao que interessa aqui, plano emergencial, né? O que a gente experimenta, né? Eu gosto muito dessa curva, né, epidemiológica, foi usada aqui no relatório da McKinsey, que vocês devem ter recebido, que fala do novo consumidor pós-Covid, né? E se a gente vê, né, toda essa demanda que a professora Marisa comentou, né, de repente surgiu uma demanda, não deu tempo de se preparar, né, de se planejar. E aí, quando a gente olha na prática, o que a gente viveu lá no Einstein, um acompanhamento já em janeiro do que vinha acontecendo na China e nos países aí da Europa, né? Em janeiro já iniciamos alguns conteúdos informativos para os nossos colaboradores, ali para nivelar o que estava acontecendo, se isso chegasse ao Brasil, como é que nós estaríamos preparados. Ainda timidamente, sem ações efetivas de treinamento, né? E aí vocês devem também acompanhar, nós tivemos no dia 26 de fevereiro o primeiro caso Covid no Brasil, que foi atendido, né, no Einstein. E aí, dia 11 de março, a OMS declara a pandemia do novo coronavírus, né? Então, eu me lembro que isso foi numa quarta-feira, e no dia 12 nós nos reunimos, então a equipe também de recursos humanos, lá liderada pela Miriam Branco, e fechamos um plano ligado a pessoas, né? E no dia 12 nós viramos de 390 profissionais em home office, né? Uma coisa que o Felipe comentou, para 2.000 profissionais. Então, o que a gente tem dito aqui é que assim, a gente conseguiu fazer essa virada pelo preparo e pela construção que nós vínhamos fazendo ao longo dos anos. E sabendo que assim, né, eu imagino que todos tenham passado por isso, é fazer a mudança, mas também entender que ela poderia ser adaptada ou demandada um novo formato, né? Então, com muita flexibilidade. No dia 24 de março, decretado quarentena, e aí começa todo o percurso, tá? Então, aqui a gente tem um pouco do que o Felipe falou. Então, o nosso parâmetro, né, a nossa rota, a gente tem olhado um pouco nesta perspectiva, né? E aí, trazendo um pouco com a demanda de pessoas e aprendizagem, entrando em treinamento especificamente, tudo começa o Einstein tendo que contratar em torno de 1.400 profissionais, né? E aí aqui já tem uma migração para o virtual, né? Para o digital, mais até do que no treinamento, que foi o segundo passo, mas todo o processo seletivo ele era presencial. E aí nós começamos a trabalhar com inteligência artificial, então em 90 horas, com uma startup desenvolveu um algoritmo para fazer essa migração, né, e todo o trabalho aí de operação de guerra. Então, nós tínhamos uma situação que era do presencial para a distância, e como bem exemplificado pelo Felipe, nas nossas vidas pessoais aí também, né, no nosso contexto, e a gente aqui olhando para a demanda de treinamento. Então, eu tinha novas contratações em torno de 1.400 profissionais, assim, né, aproximadamente, treinamento das equipes atuais. Então, nós vivemos uma situação que nós tínhamos os protocolos já definidos. Eu vou dar um exemplo assistencial, né? Uma intubação.
existe um procedimento, no entanto, com o cenário, com o contexto Covid, esse procedimento ele sofre uma alteração no seu protocolo. Então, é a forma de se paramentar, né, desse funcionário, desse colaborador assistencial, que é a forma de utilização do equipamento de proteção, são inseridos novos equipamentos de proteção, então tudo isso demandou uma reformulação nos protocolos e, consequentemente, a demanda para treinamento. A diversidade do público, como eu trouxe para vocês, então, pensando na jornada do paciente, desde o manobrista, né, com todos os protocolos de cuidado, de restrição de contato que foram estabelecidos, preservar a cultura e valores, então a gente também focou essa parte do atendimento e a experiência do aprendizado, porque nós tínhamos ali, vocês devem ter acompanhado, da saúde, era um profissional que estava disposto, ele vai para a linha de frente, mas ele também tem medo, né? E ele também tinha algumas inseguranças e nós tínhamos que entender esse contexto. E todo o papel da liderança. Então, isso foi um pouco do norteador, eu acho que fazendo um paralelo com o aprendizado, o aprendiz no centro, né, desse processo. E aqui um pouco do que a professora Marisa comentou, aprender a qualquer hora e em qualquer lugar. E aqui a gente entende que foi feito assim, todo um trabalho e toda a jornada do colaborador, ela passou a ser digital. Então, como eu já exemplifiquei, a própria seleção, a contratação digital, nós fizemos todas essas contratações, enfim, tudo virtualmente. O treinamento foi o primeiro momento que esses profissionais se encontraram presencialmente. O programa de onboard antes era presencial, 4 horas, nós passamos para online. Comunicação, então precisava da comunicação ágil, a gente usou muita tecnologia, rede social interna, aplicativo, foi desenvolvido um aplicativo, né, com a nossa área de inovação, muitas lives, então eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês, a gente otimizou muito daquilo que já vinha sendo construído e foi muito interessante que se eu tinha ali alguém que dizia, olha, não, eu não uso a rede social, né? E de repente ela estava usando. Eu me recordo de um profissional que nós fizemos uma gravação de um vídeo com ele para um depoimento num outro momento, e ele não gostava muito de vídeo. Ele falou, não acredito que você vai fazer isso comigo. E eu falei, olha, nosso sonho é você fazer uma live. E ele hoje faz live. Né? Então, eu acho que veio realmente para acelerar muita coisa. Os treinamentos, então, nós tínhamos o treinamento presencial de 7 dias, ele passou para 4 horas, desculpe, e no novo normal a gente já vai trabalhar para 3 dias, trabalhar todas as habilidades médicas, urgência e emergência, e aí o cuidado com a saúde mental dentro do contexto que eu já coloquei para vocês. Atendendo todas as unidades, então, na capilaridade que nós comentando. Então, esse daqui foi um grande desafio, porque embora tivesse aí uma demanda, né, de um plano de treinamento, mesmo que fosse ali emergencial, ele teria que ser adaptado conforme as novas medidas, orientações da Organização Mundial da Saúde. Aqui um pouco só de registro de imagens para vocês, então, de como foi o processo. Imaginem atender aí, né, ou analisar 244 mil candidaturas, indicações, entrevistas online, o onboard que nós migramos para o Moodle, aqui a comunicação, então uma demonstração das nossas lives, por institucional, então com todos os colaboradores, nós passamos a fazer lives semanalmente, os diretores também, com as suas equipes, com o seu grupo de liderança, se comunicaram através de lives, interagindo com perguntas e esclarecendo dúvidas. Então, nós tivemos nesse período em torno de 32 lives, 7 mil participações. E aí, fazendo já uma análise para a gente refletir entre o presencial, né, e esse modelo mais digital, nós tivemos um crescimento de 113% no número de eventos. E aqui a gente está comparando 2020, esse primeiro quadrimestre, com o ano todo de 2019, e um aumento de 66% nas participações. Aqui um pouco mais de registro, então aqui o nosso aplicativo, como foi falado, aqui trazendo um pouco a rede social interna, no qual o funcionário começa também a compartilhar conteúdo. Então aqui é o funcionário
trazendo boas práticas e acho que entrando aí um pouco na aprendizagem colaborativa que a professora Marisa comentou. Esses são alguns objetos que nós usamos, então, disponíveis em diferentes formatos, vídeos, infográficos, e-books, apostilas, né? Então, também trazendo uma proximidade para a realidade, para o contexto lá na prática para o profissional. E aqui vale lembrar que esse colaborador, no momento que eu falo, né, ele vai para um recurso de educação à distância, ele não está numa estação de trabalho, ele está em campo. Então, muitas vezes, ao longo desse processo, nós fizemos pesquisas, buscamos entender com eles, assim, como é que você prefere receber a informação. E aí, né, tiveram boas ideias, coloquem monitores nos andares, façam grupos de WhatsApp. Então, assim, trazendo aqui um pouco, né, do EAD, mas, acima de tudo, essa facilitação da tecnologia utilizada. Aqui foi feito também um conteúdo voltado para a série Cuidar, ligado à saúde emocional, né, saúde mental dos colaboradores, e que também está disponível para os profissionais de saúde. E o treinamento presencial, como nós falamos, né? Então, como característica da área da saúde, exemplificado também aí com relação à simulação, aqui nós estamos com algumas demonstrações de simulação realística, né? Então, ela é muito precisa, né? Para você fazer o treinamento da habilidade prática que ela é necessária. Então, vocês visualizam aqui algumas manobras que elas têm que ser supervisionadas, e independente da complexidade, né, que ela tenha, o importante é que a gente, enfim, utilize cenários reais para aproximar o profissional desse contexto. Então, aqui são alguns números também que nós acompanhamos, então, aqui para vocês, pessoal da educação corporativa, fazendo um comparativo aqui da educação corporativa, desculpa, com a nossa hora homem treinamento, o crescimento aí em virtude da educação. O que a gente sabe na área né, tem pesquisas nesse sentido, que à medida que você traz também essa comunicação e esse treinamento, ele também favorece e garante aí uma segurança psicológica para os profissionais da saúde. Então, a adesão foi muito importante. Esse é um conteúdo que nós disponibilizamos, né, ele existe desde 2014, aqui o time do ensino digital do Einstein trabalha nesse formato já há alguns anos, e nós também disponibilizamos os programas, né, o conteúdo COVID para todos os profissionais de saúde do Brasil, e também na versão aí de alguns tópicos em espanhol, e aqui é um pouquinho dos números de acesso. Isso está disponível, está no nosso site, e é um posicionamento social do Einstein. Novo normal. A gente gosta de usar aqui essa figura, né, que é de um furacão, porque a gente está aqui na estrada, né, como o Felipe algumas vezes fala em nossas reuniões, né, tem um sol lá na frente, e esse furacão ele está acontecendo, né, às vezes ele perde força, às vezes ele muda a rota, mas a gente tem que seguir, né. Então, acho que a reflexão para os colegas, né, de educação corporativa é a gente responder essa questão ou estudar sobre essa questão. Então, como que nós devemos repensar a prática e a experiência da aprendizagem, né? De novo, norteado por novos padrões de consumo, novos padrões de comportamento, e aqui um infográfico, enfim, que depois vai ficar disponível, que a gente tem usado também lá no Einstein. Queria aproveitar, né, a gente está falando aqui de aprendizagem mediada por tecnologia, mas sempre lembrar as pessoas, né, no centro do aprendizado. Aqui tem muitas das pessoas que estão à frente de todas essas iniciativas que a gente tem conduzido, e eu peço licença para fazer esse agradecimento e reconhecimento a todo esse grupo, que vocês veem aqui também indo presencialmente, pessoas aqui fazendo happy hour online, então usando da tecnologia, então time tanto do ensino, o ensino digital aí liderado pela Sandra, pela Eleteia, por todo o grupo, enfim, também de recursos humanos. E como a Marisa também anunciou, não posso deixar, né, de realmente aí o nosso respeito e gratidão, né, a área de saúde ela é criticamente dependente de pessoas,
Então, a nossa homenagem é uma foto real dos nossos profissionais. Tá bem? Obrigada. Maravilha, Simone, super obrigada, maravilhosa sua apresentação. E nós estamos aqui com várias perguntas. Temos, apesar do adiantado da hora, ainda 145 pessoas conectadas. Então, eu vou fazer aqui uma seleção. Tem gente que fez mais de uma, então eu vou procurar aqui equilibrar. Tem a primeira pergunta da Alessandra Segatelli, que ela fala assim, pergunta, culturalmente no Brasil não se criou esse conceito de EAD a baixo custo e impactou a qualidade? Devemos ainda chamar de EAD? Não seria já uma terminologia antiquada? Bem, vou pegar essa aí. Tá. Olha, eu acho que o mundo do EAD ele reproduz um pouco do presencial, né? A gente tem coisa ruim, tem coisa boa, tem coisa barata no presencial. Então, assim, eu acho que sim. Eu infelizmente acho que facilita, como facilita ter uma escala grande, né? A gente realmente vê muita coisa de baixa qualidade. Mas também, né, pela lei de mercado, essas coisas acabam não durando, né? Elas aparecem, somem, têm vida curta, né? Então, eu acho que até hoje as estratégias, tanto do Brasil lá fora, que eu vi as que mais perduram, são as de qualidade, né? São as que de fato têm uma qualidade por trás. E eu acho que volta um pouco até uma fala que a professora Marisa fez. Normalmente tem o professor em algum lugar da história, né? É muito difícil você tirar o professor. Tem uma hora que o contato humano é necessário. A gente tem cada vez mais vídeos, mais tecnologias e tudo mais, mas normalmente essa mediação humana ainda é o calor de turma, de grupo, né? Tem coisas assim que são muito importantes, né? O termo EAD realmente ele acaba sendo, vamos dizer assim, um pouco queimado por isso tudo. Mas ele tem um nome que é quase a descrição do que ele é, né? A gente pode tentar dar um outro apelido, mas ele é um ensino à distância, né? Então, de alguma maneira, eu acho que ao longo do tempo ele descreve um setor. Então, acho difícil a gente abandoná-lo, assim, mas eu concordo que essas estratégias acabam queimando bastante o nome do ensino à distância. Porém, ele vai sobrevivendo, ele está há muito tempo aí, vai se reinventando. Eu acho que ele agora está sendo totalmente reinventado. Essa é a minha opinião, né, Marisa? Eu não sei. Ótimo, eu concordo. Eu até complementaria com uma coisa. Por que eu acho que ficou com essa cara de baixa qualidade? No começo, eu acho que nem era tão barato assim, viu, Alessandra? Mas que ficou com cara de baixa qualidade eram aqueles cursinhos infantilizados, com bonequinho, E eu acho que isso que acabou meio que as pessoas não se identificavam com aquilo. E o EAD é muito mais do que esses cursinhos com montagem, com movimento, é usar tudo integrado, todas as tecnologias. Então, que a gente falou do síncrono, do assíncrono, que não é necessariamente caro, né? E tem qualidade. Então, e concordo com o Felipe, eu acho que hoje até se fala aprendizagem mediada por tecnologia. Nós estamos falando da mesma coisa, ensinar à distância, recorrendo aí às várias formas disso acontecer. Não sei se a Simone quer falar alguma coisa ou se eu posso passar para outra pergunta. Eu acho, assim, esse ponto, vendo até que entrou aqui questões, como é que adere isso para a operação, né, que, enfim, foi citado aí sobre como que isso é utilizado, né, então, o bonequinho, acho que esse exemplo aí clássico que você deu, né, Maria, assim, acho que precisa lembrar que quem está no centro desse aprendizado, né, é o indivíduo, então, qual é o melhor formato, qual é a melhor medida, né, para engajá-lo nesse processo de aprendizagem, né, a tecnologia, de fato, tem que ser o meio, né, eu acho que a pandemia, inclusive, nos reforça isso. Tem uma pergunta que aqui vários fizeram, ela está formulada de maneira diferente, mas é a mesma coisa.
quais foram os desafios de migrar tão rapidamente para o digital, para incorporar o EAD nesse novo momento? Olha, eu acho que... Bem, primeiro assim, eu colocaria, tecnicamente, talvez falando, eu colocaria 3 grandes grupos que você tem que fazer para fazer uma migração, né? Eu colocaria um grupo de tecnologias, né? Ou seja, vai ter um software, é o Zoom, você tem um ambiente que é um LMS, você usa o Moodle, você usa um Workplace, então você tem um campo desse de tecnologias, né? Um outro campo, eu diria que é de metodologias, que normalmente é o mais ignorado pelas pessoas, né? Ou seja, existe hoje muita estudo sobre o que funciona online, como não funciona. Então, você tem um time que está estudando isso, que está aprendendo sobre isso e ajudando o seu time a montar programas é muito importante. E normalmente é uma fase justamente esquecida, como a gente citou, que acha que gravou e está pronto. E aí ninguém faz, né? Então você pula uma parte muito, muito importante. E por último, toda uma parte de comunicação, de explicação, de botar o aluno dentro deste curso e botar ele como parte desse negócio, né? Então, o desafio da migração é esse. E o que eu acho, até o exemplo que a Marisa falou do ensino à distância como um todo, eu acho que assim, as instituições que já vinham fazendo isso, elas já tinham isso dentro de casa. Então, a migração, de uma certa maneira, é você acelerar isso por um tempo curto. E aí, vou dar um exemplo até de novo das minhas crianças, você vê que está marcando muito o ensino à distância, o homeschooling aqui, né? Mas eu vejo assim, das escolas aqui, eu tenho filhos em 2 escolas diferentes nesse momento. Não vou citar a escola para não atrapalhar nada, mas uma das escolas teve que parar, demorou 3 semanas para conseguir voltar. Quando voltou, claramente era só um conteúdozinho aqui a colar e os pais já caindo de pau, que não querem pagar mensalidade e tal. Então, claramente era uma escola que não tinha nada acontecendo lá de ensino à distância. Então, para ela assim, migrar, botar esses 3 pilares de tecnologia, de metodologia, de engajamento dos comunicação de alunos e pais, puxa, um desastre, né? Então, eu acho que as instituições que já vinham apostando e investindo, e era um investimento durante vários anos ingrato, né? De baixo retorno e tudo mais, toda hora questionado, mas tem certeza que esse negócio, de uma certa maneira, ele se pagou nesse período aí para as instituições que estavam fazendo isso. Então, acho que é por aí que eu descreveria a migração. O seu microfone está desligado, Marisa. Posso passar para outra questão? Temos muitas aqui, Vamos lá. Eu vou até que fazer. Eu vou fazer essa agora para Simone, que veio para ela, do José Munhoz Fernandes. Simone, todos os treinamentos foram ministrados pelos próprios colaboradores? Oi, José, ótima pergunta. Sim, assim, nós contamos com os colaboradores e nesse processo especificamente, nós tivemos uma procura grande de voluntários, ex-funcionários do Einstein, que se mobilizaram e participaram dessa iniciativa. Então, foram multiplicadores, né? Nós também levamos, mas os funcionários do Einstein atuam, né? Atuam na assistência e também atuam como instrutores no ensino corporativo. Tem uma outra aqui, acho que daí para os 2 também, é do Alexandre Zaparoli. Ele pergunta: o aplicativo foi desenvolvido especialmente para a Covid ou vocês já utilizavam para treinamentos à distância? Como o app conversa com a plataforma Moodle que vocês usam para EAD? Tá. O aplicativo ele foi desenvolvido especificamente, né, para o cenário do Covid, inicialmente uma proposta mais informativa, tá? Então, de comunicação. E ele tem um campo que ele direciona para o Moodle, porque nós temos um grupo que está acessando o Moodle, então o exemplo que eu dei dos hospitais que nós estamos atendendo e do grupo de médicos que não são funcionários, e nós atuamos também com a SuccessFactors, né, da SAP. Então ele tem um link que direciona para o LMS, tá? Ele não faz parte do aplicativo. Acho que só para somar nesse sentido, ou seja, hoje tem uma preocupação de todo o conteúdo que é gerado, que ele seja
que ele possa rodar em diversas plataformas, porque você hoje tem diversas plataformas, mesmo dentro do Einstein, tem o Moodle, tem o Canvas, tem o Success, tem não sei aonde, então a ideia é que você, aí sim, você monta de acordo com aquela necessidade. E, inclusive, vão para plataformas abertas, que, principalmente na linha do Covid, como a Simone chegou a citar, foi uma determinação, uma definição do Einstein, que todo o conteúdo fosse aberto. Ou seja, hoje qualquer hospital do Brasil consegue pegar o nosso conteúdo e ver lá como usa ventilador mecânico, como o uso correto de EPIs e máscaras, que é exatamente o mesmo conteúdo do funcionário do Einstein. Tá? Muito legal. Temos muitas perguntas. Vamos lá. Aqui. Vocês falam até que hora vocês querem ir. Tem uma do... Estou em casa mesmo, então pode ir. Vamos lá. Tem uma do Marco Bauer. Do Marco Bauer, ele fala o seguinte: vocês treinaram pessoas de diferentes níveis de conhecimento, formação e aptidão. Conseguem comentar os principais aprendizados, o que funcionou e o que não funcionou tão bem, com treinamento de diferentes funções, de manobrista a médicos? Posso falar. Então, assim, a gente constrói muito com os funcionários, né? Então, muito material com infográficos, por exemplo, né, para esse grupo de manobristas, e orientação em loco, então, com simulação ali em loco com eles, né? O grupo assistencial, eles conseguem absorver muito melhor ali através do EAD, né? Porque isso, inclusive, dá uma mobilidade para ele. E até, ligando um pouquinho com a questão anterior, a gente não teve uma migração, né? Nós já estávamos num modelo já de ensino à distância, né? Foi intensificado, na verdade, né? Mas nós já tinham esse modelo. Então, com o público, nós não tivemos grandes dificuldades, né? Era muito mais assim, acho que o desafio grande do aprendizado era o tempo. E também, na formulação do conteúdo e do material, como eu coloquei na apresentação, ter uma certa flexibilidade, porque haviam muitas mudanças. Então, de repente, nós não usávamos máscaras, passamos a usar máscara. Olha, o tipo de máscara tem que ser X. Então, isso ia ajustando o protocolo. Estou dando um exemplo simplista para ficar claro para todos. Ia se ajustando e a gente tinha que alterar, né? Então, a gente estava um pouco aberto nesse sentido. Mas contamos muito com a liderança, né? Então, lá na linha de frente, e as lives, como eu comentei com vocês, tá? Então, assim, do nosso CEO, do nossa mesa executiva, sentando e respondendo questões em tempo real. Então, também foi uma estratégia. Isso foi também um aprendizado ao longo do processo para nós. Só uma observação que eu acho que não, assim, acho que também já é um aprendizado que a gente tem há muito tempo nesse sentido. A gente realmente treina do manobrista realmente até o médico. E a gente veio ao longo do tempo realmente discutindo a linguagem para cada público. E só usando o mesmo exemplo da Simone, é meio isso, né? O público só fala assim, pô, como botar máscara, não sei o que lá. O médico fala assim, me dá o paper que fala que eu tenho que usar máscara. Você manda em inglês para ele o paper. Ele não quer que você retrabalhe um conteúdo para ele, né? Então, você tem que entender esses seus públicos aí, como cada um funciona, né? Legal. Tem uma pergunta aqui da Carla Tereza, que se eu estou reconhecendo o nome, eu acho que eu a conheço. Mas também não quero arriscar aqui. Mas eu acho que a Carla Tereza Neto Silva é conhecida minha. De uma empresa também, se é que eu estou pensando, que eu tenho o maior respeito. Ela pergunta assim: o programa de saúde mental está dentro dos programas da educação corporativa? Como vocês estão atuando no online? Sim, é um conjunto de ações, né? Nós temos presencial, então, com a supervisão e condução dos profissionais psiquiatras, psicólogos do Einstein. E no online, a gente está com um podcast, também foi desenvolvido internamente. Então, tem uma plataforma com conteúdo em podcast, temos também lives, a gente tem uma série ali de soluções para chegar até o colaborador.
só para também somar, ou seja, o Einstein cuida da saúde do funcionário, tá? Ele é como se fosse o plano de saúde do funcionário. Então, hoje tem nessa parte de assistência uma parte de saúde mental, né? A gente tem uma série de ações, inclusive, para saúde mental de aluno, né? De faculdade, de medicina e tudo mais, que é um assunto também bem preocupante, vamos dizer assim, que a gente dá muita atenção a ele. Então, hoje tem vários grupos que lidam com saúde mental. O que eu acho que é importante do treinamento, que a gente também cada vez mais vê, e no Covid é muito importante, primeiro é o seguinte, esse profissional da saúde que está exposto na linha de frente e tudo mais, é esperado, assim, há muita documentação sobre uma possível fase pior de saúde mental para ele após isso daí, né? Quando acalmar e tudo mais, aí que vem a questão dele de saúde mental. E há também toda uma documentação, isso para várias áreas, não só saúde, que ele não está se sentindo preparado e apto para fazer o melhor assistência para o paciente, causa questões de saúde mental nele. Ele saber que ele não sabia cuidar ou que ele não sabia o que fazer, isso traz pressão de saúde mental para ele. E em locais que, infelizmente, o Covid tenha perdido o controle, aí é muito pior, né? Porque ele está lidando com escassez de recurso. Poxa, eu boto o ventilador nesse ou nesse, né? Então, ele também ter apoios técnicos para tomar uma decisão como essa, e não psicológica dele, ajuda na saúde mental dele. Então, o treinamento tem todo realmente uma importância na saúde mental do funcionário, do colaborador. Esse trabalho, para acrescentar, ele tem sido ofertado desde o início, né? Então, na contratação do colaborador, o grupo na linha de frente, como o Felipe falou, porque de fato traz aí uma segurança psicológica, e também para os profissionais que estão em home office, né? Que aí é um outro desafio, né? 3 meses, porque está um momento de home office, mas é um momento de confinamento, né? Que eu acho que é uma situação que a gente tem acompanhado, enfim, também algumas pesquisas nesse sentido. Então, é possível fazer de uma forma síncrona também, né? Que é o que tem sido feito lá no Einstein. Bom, eu tenho aqui ainda um monte de perguntas. Vocês é que dizem a hora que vocês Eu querem estou tranquilo, parar, vamos que tem lá. que cantar. Tem uma pergunta aqui da Esther Mendes da Silva, ela é de Betim, Minas Gerais. Sou super a favor da tecnologia, do desenvolvimento de pessoas. No entanto, tenho certo receio para treinamentos em que envolvam a assistência em serviços de saúde. Ela está certa, né? O que a gente tem dito, assim, eu acho que voltando até às nossas falas, eu acho que a gente em nenhum momento quer dizer que a distância vai substituir o presencial, né? Eu acho que o que a gente tem é que, por exemplo, a Simone mostrou treinamentos em robôs, por exemplo, a gente tem manequins que respiram, né? Instrumentos muito caros, por exemplo. Então, por exemplo, se você puder fazer um treinamento à distância, passando teoria, conteúdo, para ele saber o que ele vai encontrar ali, e aí sim, ele fazer a prática no momento da prática, é muito importante, né? Então você consegue, eu acho que o modelo que a gente está falando é isso, é o melhor da prática com o melhor do à distância, o melhor do presencial com o melhor do à distância. Também achamos, por exemplo, que aí só para entrar num tema que é super polêmico, mas, por exemplo, graduações de temas de saúde feitos totalmente online, a gente também acha que não é possível, né? Você tem que ter um momento presencial, você tem questões que são de habilidade manual, né? Você tem uma série de questões que tem que acontecer presencialmente. Então, a gente acho que concorda com esse ponto que você colocou. Acho que até na demonstração que nós fizemos, né, das imagens, não foi substituído, como falou o Felipe, e nem será, né? Então, assim, é necessário esse treinamento da habilidade prática. Isso não vai ser substituído. Existem novas formas com simuladores, né, virtuais, mas assim, a gente ainda está estudando muito sobre isso ainda. Bom, aqui tem uma pergunta da Ana Célia Gonzalez, que se ela concordar comigo, praticamente já foi respondida, porque ela gostaria de saber como ficarão os cursos de medicina em EAD, sendo que a parte presencial é tão importante. Acho que vocês já acabaram de responder. Eu vou para a última. Posso só fazer uma observação nesse assunto? Desculpa, Marisa, mas é interessante, porque, por exemplo,
a falta de entendimento do assunto às vezes causa também um posicionamento invertido. Então, hoje, por exemplo, pela lei do curso de medicina, é proibido usar ensino à distância. Então, também o proibir o ensino à distância é um grande erro também. Como era a telemedicina, né? Pois é, mas que agora mudou na marra, né? Então, você proibir, ou seja, o melhor, a gente tem que poder ter uma autonomia para escolher o melhor, né? Eu vou fazer agora uma que eu acho que é a última pergunta, e aí depois a gente faz uma rodada para fechar. Essa pergunta eu acho ótima, da Márcia Moraes. Ela fala assim: como é feita a avaliação desses cursos, já que a aprendizagem é feita à distância, mas na prática trata de procedimentos voltados a salvar vidas? Bem, o que eu quero falar, Simone? Fala você primeiro, então eu fecho depois. Bom, a gente tem né, a avaliação aí pré-teste, pós-teste, que é o convencional, mas voltamos aqui ao ponto, né? Todos eles foram validados presencialmente, através das estações práticas, através da simulação. Essa simulação foi levada tanto na estrutura, né, do ensino do Einstein, como a simulação in situ, como nós demonstramos aqui. Então, não foi feita nenhuma validação que não fosse presencial. Eu vou colocar uma observação aí a mais, né? Ou seja, primeiro é o seguinte, os cursos de formação, né, os cursos que são graduação e tudo mais, eles têm sua exigência de grande carga presencial e todas as avaliações são presenciais. Então, esse é um ponto. Vários dos cursos, hoje, como eu falei, de pós-graduação e tudo mais, a gente vai ter, por exemplo, 100% à distância, só cursos que são de teoria, são de qualidade, de gestão, de temas assim que não exigem um presencial. Tá? Esse é um ponto. No treinamento, a gente tem colocado mais e mais à distância. Eu acho que a Marisa também foi muito feliz na primeira fala dela, quando falou que o treinamento corporativo realmente anda muito à frente do ensino tradicional, vamos dizer assim, universitário, sei lá, do ensino formal, né? E é verdade, ele tem que puxar, ele tem muito a ensinar para o ensino formal. Agora, quando a gente fala de Brasil, o que eu acho que é muito importante a gente refletir? O que é o Brasil? Quando a gente fala da dimensão desse continente, ou seja, os maiores problemas que a gente está tendo nesse momento acontecem no norte, no nordeste, locais com pessoas profissionais sem o treinamento adequado, sem até os equipamentos adequados. O Einstein também fez doação para esses lugares e tem tido os movimentos bem legais também de doações acontecendo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está tomando uma decisão aqui, olhando a nossa realidade, mas a gente priva um treinamento que para eles seria importante, talvez por demonstração, sem a prática, sem o presencial, mas seria o que é possível numa região dessas, num lugar desses. Então, a gente tem que entender realmente que a gente tem vários Brasis e várias realidades dentro do Brasil só, né? Então, é bem difícil realmente pensar numa única regulação para um país inteiro como é o Brasil. Eu queria acrescentar 2 pontos, né? Acho que até complementando a questão dos indicadores, a gente vai monitorando também os indicadores assistenciais, né? Então, como eu falei um pouco até em termos de frequência, porque ele vai norteando também um pouco a prática, aquilo que precisa ser treinado e tudo mais. E à medida que esses profissionais passaram por esse circuito que nós demonstramos, existe na área também os grupos dos multiplicadores ou tutores. A gente agora está evoluindo para o modelo do peer learning, como foi citado aí também como tendência. Então, eles são acompanhados, né? O exemplo que eu dei das contratações, eles passam por esse circuito, mas não chegam para assistência de uma maneira ali individualizada e sem supervisão. Então, tem um acompanhamento in loco para essa validação também ali on the job, né? E aí acho que o outro ponto que o Felipe colocou, né? A gente está dizendo ali sobre a diversidade do público do Einstein, do manobrista ao médico, mas a gente também teve um novo aprendizado ou até uma reformulação atendendo toda a parte pública que o Einstein dá assistência.
Então, treinar um profissional que está dentro de uma estrutura privada, né, que ele entra cada um em um quarto, para um profissional que está no hospital campanha, né, um hospital de campanha, também exige adaptações, né? E a gente tem vivenciado isso lá no Pacaembu, outras 2, 3 tendas que o Einstein gerencia, e nós estamos agora na fase do Hospital Moisés Deutsch, que é no Jardim Ângela. Então, fazendo todo o treinamento lá, que é uma outra realidade, né? Então, acho que essa flexibilidade, essa adaptação, quando até a colega pergunta, né, assim, o que aprendemos, né? O que nós aprendemos? A gente vai aprendendo o tempo todo, o tempo todo. E assim, então a gente fala, é o jornal do dia, é o momento, para ter uma ideia, nós no dia 13 de março fizemos uma reunião, isso era numa sexta, sábado e domingo desenvolveram 27 conteúdos, e já sabendo, são os conteúdos para esse final de semana, porque pode ser que na segunda mude por essas... Então, assim, acho que para trazer um pouco, né, quando se fala do aprendizado, ele foi diário, né? Acho que para todos Legal. nós. Bom, eu acho que a gente agora tem que terminar. Só tem uma pergunta da Ana Baldini. Essa eu acho que eu vou responder de uma maneira muito curta e simples. Ela pergunta se treinamento e educação são a mesma coisa e como se interrelacionam. Não são a mesma coisa, mas estão intimamente relacionados. A gente costuma dizer que o treinar é preparar para a melhoria no desempenho da tarefa, né? É uma atividade normalmente que envolve repetição, é bem instruída, bem dirigida. E educar é fazer com que as pessoas internalizem valores. Agora, quando a gente fala de um sistema de educação corporativa, e eu acho que o do Einstein mostra muito bem isso, você tem o treinamento, como que é entubar uma pessoa, isso é treinamento, né? Mas você tem valores que são passados, que são os valores da instituição, da assistência, né? do cuidado, da segurança. Então, é básico, mas eu acho que dá para diferenciar. E agora Professora, mas só para complementar, que é o que a gente, né, como profissional aí tem o desenvolvimento, né? Que é aquele, né, que a gente... Está no meio termo. Está no meio deles, né? É verdade, você tem razão. Bom, eu acho que a gente fica por aqui, já são quase 8 horas. Eu vou deixar o meu e-mail, é marisap@fia.com.br. As perguntas que não foram respondidas, eu peço que vocês enviem para mim e eu reencaminho para o Felipe, para a Simone, para eles responderem, e se for coisa que eu consiga responder, eu respondo para vocês. Para esse mesmo e-mail, vocês podem também pedir a apresentação, a minha eu vou disponibilizar, e só me peçam por e-mail. E também sobre a pesquisa, eu vou... me mandem por e-mail. Se eu for olhar aqui tudo de novo, eu sei que eu vou deixar escapar. Peçam por e-mail, que aí eu respondo tudo para vocês. Eu queria, então, uma última palavrinha para a Simone, para o Felipe, para a gente encerrar esse webinar, que apesar de meia hora além do horário previsto, nós estamos com 98 pessoas conectadas. Uau, que legal. Bacana, parabéns para vocês. Fala, Simone, vamos lá. Bom, acho que para mim, assim, agradecer, né, o tempo de todos que participaram, agradecer a professora Marisa mais uma vez, o grupo da FIA, Agnaldo, né, que está aí nos bastidores nos apoiando, né. Para mim, assim, é um prazer estar relatando e trazendo um pouco do que a gente vive no Einstein, né, que é uma instituição aí que nos desafia diariamente, né, e que me permite realizar um trabalho com muito afinco, com muita paixão, né? E eu acho que assim, eu não podia estar em lugar melhor nesse momento da pandemia, enfim, que não seja o Einstein, assim. Eu estou muito satisfeita, muito feliz de ter participado e compartilhado com vocês.
E se cuidem, tá todo mundo se cuidar. Obrigada. Bem, dá também. Primeiro, também agradecer a professora Marisa, é um prazer estar aqui com você, agradecer a todo o time aí da FIA, Agnaldo, todo mundo no mais que deu esse apoio, ao time do Ensino, a própria Simone, e sei que tem alguns conectados que já mandaram uns prints aqui da nossa carinha, e realmente passar uma mensagem que, assim, acho que está todo mundo tendo momentos difíceis, né? A gente tem todos nós altos e baixos, né? Todo mundo está naquela fase já que, meu Deus, já passou um tempo disso e continua isso, né? Mas eu acho, como a Simone falou, né, a gente tem discutido muito isso, é uma fase, a gente tem que manter nosso ânimo, nossa motivação, que isso vai passar. As áreas de treinamento têm um papel fundamental tanto nesse período como nesses próximos períodos, no que vem por aí, né? Então a gente tem um papel estratégico nessa fase, nesse momento. E realmente, por um lado estranho, essa fase vai nos dar muito mais instrumentos para trabalhar, vai nos dar muito mais ferramentas. E o que a gente tem discutido dentro do nosso ensino é isso. Antigamente de novo, há 2 meses atrás, antigamente, né? A área de EAD era uma área. Agora não, agora é tudo. Então, é um novo mindset para o ensino pensar numa forma digital, de fato. Então, de novo, uma coisa que a gente achava que ia acontecer em 5 ou 10 anos, ela está acontecendo agora. E a gente tem que se preparar para ela. É uma mudança de paradigma, uma mudança muito forte para todos nós. E quem estiver preparado vai colher os frutos. Obrigado, gente. Obrigado, Marisa. Foi um prazer. Bom, mais uma vez, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, essa parceria que já é, né, antiga, mais de 2 meses, bem mais. E eu acho que essa discussão trouxe pontos extremamente importantes, não só da realidade do Einstein, num momento tão crítico, mas como que isso pode nos inspirar, né, para uma situação futura. Então, muitos dos comentários aqui, mas a tecnologia e a internet, do ensino básico, pensando que a grande matrícula, né, no ensino público básico são de pessoas com uma certa carência. Então, assim, a gente tem muito desafio e a gente reconhece isso. Perfeito. Mas a gente tem que ter menos preconceito com o ensino à distância, porque, ao contrário, ele pode, num país da nossa dimensão, fazer toda a diferença e a gente precisa disso, né? Eles mencionaram os valores do Einstein, eu sempre esqueço a palavra que é a educação, né? Não é coincidência o investimento e o valor que vocês dão à educação para a competência que vocês têm. E essa é a grande realidade brasileira. A gente precisa, de fato, pôr educação no centro da nossa estratégia enquanto país, né? E aí o ensino à distância pode realmente fazer a diferença. Então, é isso. Eu acho que a gente teria ainda muitos outros temas correlacionados para aprofundar. Vamos fazer outros webinars. Então, eu me despeço de vocês e pediram de novo o e-mail, eu já coloquei aqui no chat. E aí eu passo também informação de um curso de Fundamentos de Educação Corporativa totalmente online, que nós vamos fazer agora no dia 1º de julho. Tá? Boa noite, muito obrigada pela atenção de todos vocês. Muito obrigado, Marisa, foi ótimo. Obrigado a todos aí que assistiram até agora. E queria dizer que esse programa de atendimento à saúde mental, espiritual, está funcionando, porque a cara de vocês está ótima. Você também, você que também. Pode nessa situação, mas vocês estão ali no meio do furacão, né? É isso aí, não pode parar para pensar. Vamos em frente, vamos em frente. Muito obrigada, boa noite a todos. Tenham um ótimo dia. Tchau, obrigado, gente. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos e fiquem bem, fiquem seguros.
Um abraço a todos. Tchau, tchau.